Good morning, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à unidade 11, né? Aquela unidade onde nós estamos aprendendo sobre os nomes de alguns esportes em inglês, né? Então nós já vimos de início nessas duas páginas que esse professor, né, ele estava apresentando-se, né, para a sala e ele falou para a sala, né? A gente aprendeu também o que é que significa PE, que é Physical Education, né? Educação física. E aí nós vimos que esse professor da educação física, ele estava apresentando, né? Ele falou que eles poderiam utilizar vários tipos de esportes diferentes. E aí a gente viu que ele fez lá na lousa, né, no quadro, ele fez alguns desenhos relacionados a esses esportes que nós estamos aprendendo. E aí ele escreveu o nome desses esportes que eles poderiam praticar e nós vimos como é que se pronuncia cada um deles, né? Nós aprendemos quais são esses esportes. Vocês tiveram também, depois disso, para continuar nessa aula, vocês ouviram algumas frases, né, que eu li para vocês, essas frases, e aí nas frases eu falei os esportes, e aí vocês tiveram que completar essas frases com os esportes que eu falei para vocês. Depois, vocês tiveram que escrever as letras correspondentes nessas figuras aqui embaixo, né? Então, aqui embaixo a gente tem as figuras relacionadas com os esportes que nós vimos nas frases da questão 1. Depois disso, vocês tinham que completar essa cruzadinha utilizando, observando essas figuras, e vocês tinham que escrever o nome de cada um desses esportes que nós estamos aprendendo nessa unidade, né? Então, vocês fizeram aí, escreveram, completaram a cruzadinha com os nomes de cada um desses esportes. Depois, aqui embaixo, a gente tem algumas frases e vocês precisavam escrever T se a frase fosse true, né, verdadeira, se fosse verdade, e F se fosse false, se a frase estivesse incorreta, fosse falsa, né? Então, vocês precisaram fazer isso, de acordo com essas frases. E na aula de hoje, para dar continuidade na página 72, nós temos aqui alguns esportes, né? A gente tem uma figura aqui do lado e tem um texto, né? Um pequeno texto aqui falando um pouco sobre esses esportes que fazem parte da cultura, né? São os esportes que os americanos mais gostam. Então, aí do lado a gente observa esses esportes, né? Essas pessoas vestidas com as roupas, né? Desses esportes. E o texto diz o seguinte: Sports are a big part of the American culture. They teach teamwork, fair play, and justice. The number one sport in popularity there is American football. People in the USA also love baseball and basketball. Baseball isn't a very popular sport in Brazil, but is the number 3 sport in the USA. The number 1 is basketball. What are the favorite sports of the Brazilian people? Então, aqui está dizendo, né, que os esportes, eles fazem parte, né, tem uma grande parte, uma grande influência na cultura americana. Então, lá eles ensinam a trabalhar em equipe, a jogarem com justiça, né, a serem justos nos seus jogos. Então, lá nos Estados Unidos, né, os americanos, eles gostam muito de esportes, né, faz parte da cultura lá. E aí falou também que o esporte número 1 mais popular era o American Football, que é o futebol americano, que é esse que vocês estão vendo aí do lado, onde se joga com o capacete, né? Onde eles jogam a bola e aí um agarra a bola e sai correndo com a bola e os outros têm que ir atrás e derrubam tentando pegar a bola, né? Então esse aí é o chamado futebol americano e é o mais popular lá para os americanos, né? Diz também que as pessoas lá nos Estados Unidos, elas também amam beisebol e o basquete.
mas diz que aqui no Brasil o beisebol ele não é tão popular, né? Mas ele é o número 3 lá dos populares entre os Estados Unidos. O número 2 mais popular para eles é o basquete, né? Então eles gostam, o futebol preferido deles lá é o futebol americano, número 1, né? O número 2 para eles é o basquete e o número 3 é o beisebol. São esses três esportes que são os mais populares lá nos Estados Unidos. Depois vem essa perguntinha pra gente, né? What are the favorite sports of the Brazilian people? Então, quais são aqui no Brasil os esportes preferidos dos brasileiros, né? Então, vem essa perguntinha aí pra vocês. Depois aqui embaixo no nosso challenge, no nosso desafio, a gente vai fazer essa atividade na nossa videoconferência, onde vocês vão ter que, juntos, né, em equipe, em dupla, na verdade, vocês vão ter que fazer as escolhas de vocês e depois a gente vai praticar de forma oral. Em casa, vocês já podem fazer, né? Então, aí a gente tem duas tabelas. I like, eu gosto, e I don't like, eu não gosto. E aí, do lado, a gente tem alguns desses esportes que nós aprendemos, né? Ficou faltando alguns. Mas nós temos alguns desses esportes que nós aprendemos nessa unidade. Então, aí a gente tem o soccer, o tênis, o beisebol, o basquetebol, ginásticas e cycling, né? Então, tá faltando alguns aí. E aí, vocês vão completar, né? Então, vocês têm aí o I like, por exemplo, se vocês gostarem de soccer, de futebol. Então, vocês vão escrever aí, na coluna do I like, vocês vão escrever o nome do esporte, né? Soccer. E aí, nós vamos praticar oralmente. I like soccer. E aí, se você não gostar, você vai escrever o nome soccer nessa coluna do I don't like, né? Do eu não gosto, certo? Então, vocês vão ter que escrever o nome dos esportes na coluna que vocês gostam ou não gostam. Depois disso, em casa, vocês terão que fazer também uma pesquisa. Façam uma pesquisa sobre curiosidades ou momentos de destaque envolvendo os esportes tratados nessa unidade. Então, a gente viu esses esportes que nós estudamos, né? Que nós estamos estudando. O basquetebol, o voleibol, karate, ginástica, cycling, soccer, né? Que é muito famoso aqui no Brasil. E aí, vocês vão ter que pesquisar. Então, vocês podem fazer no caderno mesmo de vocês podem fazer uma pesquisa sobre alguns momentos, sobre algumas notícias que foram destaque, né? Algumas coisas, algumas notícias que foram destaque sobre esses esportes que nós estamos aprendendo nessa unidade. E aí vocês podem pesquisar, podem também ver algumas figuras, podem, se vocês tiverem como, imprimir algumas figuras também desses acontecimentos que tiveram envolvendo esses esportes que nós estamos aprendendo. E aí vocês podem colar no caderno de inglês, tá certo? Vocês vão fazer isso, na verdade, é um trabalho, não é uma pesquisa. Então, vocês vão colar no caderno de inglês, vão escrever sobre esses acontecimentos. Então, por exemplo, será que teve algum acontecimento envolvendo, por exemplo, o futebol aqui no Brasil? Então, será que teve alguma notícia que aconteceu envolvendo o futebol? Então, vocês podem pesquisar alguma e vão escrever no caderno de inglês. Podem, se tiver como também, imprimir, né? E vão colar a figura também, tá certo? E depois vão mandar a foto para mim. Não esqueçam, tá certo? É muito importante que vocês mandem. Depois disso, nós temos aqui o nosso Let's Remember, né? Então, vamos relembrar. Então, aqui a gente tem complete as frases com as palavras. E aí, como palavras, nós temos os esportes que nós aprendemos nessa unidade. Soccer, voleibol, basquetebol, beisebol, tênis, cycling, ginásticas e karate. E aí, vocês vão ter que completar, né? Então, aí a gente já tem a figura e tem a frase. E vocês vão ter que observar a figura e escrever o nome do esporte nesses tracinhos, né? Então, os nomes dos esportes são esses que a gente tá vendo aí em cima. E vocês vão observar as figuras e escrever os nomes dos esportes. Na letra A, a gente tem a frase.
My cousin plays. Então, o que é que o primo dele joga? Observem a figura e vocês vão escrever o nome do esporte aí nessa linha. Na letra B, nós temos Anna's brother is a player. Vão escrever também o nome do esporte. Depois, na letra C, Messi is one of the most famous player. Então, o que é que o Messi é? Então, vocês vão escrever também aí o nome do esporte, né? Depois, na letra D, my brothers do, e vai escrever também, né? Meus irmãos fazem, e vão escrever o nome do esporte. Depois, na letra E, nós temos tracinho is popular in the USA, e vão escrever o nome do esporte de acordo com a figura. Na letra F, I really like, e vão escrever também o nome do esporte de acordo com a figura. Na letra G, is a team sport. Então, vão observar e vão escrever também o nome do esporte. E na letra H, tracinho, is an individual sport. E vão escrever também o nome desse esporte, tá certo? Então, nessa aula de hoje, nós concluímos relembrando desses esportes que nós estamos aprendendo, né? Que nós aprendemos em inglês, né? Então, nós aprendemos os nomes de alguns deles, tá certo? Eu espero vocês na próxima semana, na nossa próxima aula, para a gente aprender um novo assunto. Até lá, bye bye!